Está nesse lugar, né, irmãos? O melhor lugar para estar é onde o Senhor está. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Sim! como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. És bem-vindo aqui, Jesus! Este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Como diz o Luiz Hermínio, se comporte, você está na igreja, irmão. Sabe o que determina todas as coisas? É a primeira frase que nós cantamos: como eu amo o seu nome. Não está em mim, não depende de mim, depende somente de você. O quanto você o ama, o quanto você o deseja. Bem-aventurados, Mateus 5, versículo 6 diz que
Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus não se manifesta àqueles que têm uma necessidade. Deus não manifesta àqueles que estão passando fome. Não, Deus se manifesta àqueles que têm sede da sua presença. Deus se manifesta àqueles que creem em seu nome. É tudo que você precisa, é simplesmente isso: desejar e crer. Sim, sim, Senhor. Sabe, irmãos, esses têm sido dias maravilhosos. Nós temos passado na presença do Senhor. Segunda-feira faz 11 dias que nós passamos aqui, 10, 11 dias. E toda a nossa vida nós temos buscado cumprir os propósitos de Deus. O que nos impele, o que nos move é simplesmente isso: conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Simplesmente isso. Pastor, sua vida se resume o quê? Conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. E nós entendemos o encargo profético que nós temos. Amanhã de manhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Se prepara para amanhã, irmãos. Hoje vai ser só a entrada, mas se prepara para amanhã, que amanhã o céu, a tampa da panela vai explodir, amanhã. Meu amigo Paulo Silva vai estar conosco aqui, ministrando oração. Nós vamos estar juntos. Há muitos anos nós viajamos as nações juntos, fomos em várias nações. Paulo, para você ter noção, Deus batizou ele com inglês. Ele nunca estudou inglês e fala inglês fluentemente. Todo mundo que estudou muitos anos, já morou mais de 10 anos fora, quando ouve Paulo traduzindo ou falando, fala assim: aonde que ele estudou? Eu falei: não estudou. Porque o Espírito Santo capacita todas as coisas. O Espírito Santo, ele sempre ensina todas as coisas. Mas eu quero te preparar hoje para amanhã. Amém? Amém? Porque, irmãos, Efésios 2:20 fala, andando sobre o fundamento de apóstolos e profetas. O que nós temos feito nesses dias é estabelecer um fundamento. Porque por mais bonito que seja uma construção, se ela não tiver um fundamento, ela vai ruir, ela vai cair. Por isso que Jesus, ele é a pedra angular. Por isso que Jesus, ele é a rocha da salvação. Por isso que é tudo dele, por ele, para ele são sempre todas as coisas. Por isso tudo que nós fazemos, tudo que nós nos movemos, nós vivemos, nos movemos, Atos 17:28, tudo é para ele, irmãos. Nele nós vivemos, nos movemos, nele nós existimos. E esse entendimento, ele precisa ser cada vez mais pontual na nossa vida. De entender os tempos, as estações, de entender aquilo que Deus quer de nós nesses dias, de nos posicionarmos dentro daquilo que Deus quer para nós. E toda vez que a gente viaja, a gente tem uma percepção disso. Por mais que a gente se ame, por mais que a gente se beije, a gente vive por um propósito. E eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu virei para o Celso e para a Gi no final de noite. Falei com eles: olha, se preparem. Cadê o Celso? Falei: se preparem. Você lembra disso, Celso? Se preparem, eu estou vendo uma multidão vindo atrás de vocês dois. Vocês se lembram disso? Quem estava aqui na igreja no domingo, você se lembra disso? Faz um ano. No outro mês ele me ligou e falou: pastor, deixa eu te contar uma coisa, pastor. Eu falei: o que foi, filho? Só esse mês nós apresentamos 25 pessoas aqui na igreja. Eu falei: glória a Deus. E aí nós estávamos lá no Rudilei, na inauguração do prédio dele. Quando foi isso, Celso? Lá no Rudilei, inauguração? Fevereiro. Hã? Fevereiro. Fevereiro? Fevereiro nós estávamos lá. Estava eu, ele, então a gente conversando. Ele: não, pastor, eu vou pegar aquele púlpito lá na frente, lá vou tirar ele, vou mudar a posição das cadeiras.
Falei, Celso, não mexe com isso não, Celso. Isso dá muito trabalho, tirar a areia do lugar, aí enquanto está quieto não tem problema. Depois que você tira do lugar, dá trabalho demais, vai mexer muita coisa. E eu falei para ele assim, não precisa preocupar com isso, sabe? Porque lá é muito pequeno para vocês. E Deus vai dar um lugar maior para vocês. Ele ficou me olhando assim, vamos dizer assim. Querido. Os planos de Deus, eles são sempre maiores do que os nossos. Os planos de Deus, eles são sempre melhores do que os nossos. Sempre maiores. Tem uma palavra que eu tenho pautado a minha vida nesse ano, que é: eu tenho procurado que a minha vida seja simplesmente uma pena na mão do habilidoso escritor, e deixe o Senhor escrever a nossa história, deixe o Senhor escrever a nossa vida. Mas tudo aquilo, irmãos, que nós vivemos, nós precisamos estar debaixo de um fundamento. Amém? Por isso que Tiago capítulo 1, versículo 22 fala que nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se nós ouvimos a palavra, se nós recebemos a palavra, mas se nós não colocamos a palavra em prática, nós somos semelhantes àquela pessoa que olha no espelho, mas daqui a pouco você saiu de frente do espelho, você já não lembra mais quem você é. Você já não tem mais identidade. Isso acontece quando nós ouvimos uma palavra, quando nós recebemos uma palavra do Senhor e nós não guardamos essa palavra no nosso coração. Todas as palavras que eu recebi de Deus, mesmo antes de eu nascer, eu tenho todas essas palavras escritas. Todas as palavras que Deus coloca no meu coração, eu sempre escrevo. E muitas delas eu esqueci, muitas delas eu achei que ia ser de uma forma, e Deus fez de outra completamente diferente. Mas Deus, Ele sempre cumpre a palavra dEle. E na realidade, não é Deus que vai ter que mover céus e terra para cumprir aquilo que Ele falou. Afinal de contas, Ele falou, mas Ele é Deus, Ele vai ter que cumprir, não é assim? Não é assim? Não, não é assim. Deus, Ele vela pela sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12 fala que Ele vela pela sua palavra até que ela se cumpra. Mas Deus, de tempos em tempos, Deus sempre esperou levantar um remanescente na sua presença para que Ele pudesse cumprir aquilo que Ele falou. Por isso que quando Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, Ele vai fazer. Só que Ele tem um padrão. Ele tem um padrão, e Ele mesmo, Ele não pode negar a si mesmo. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é amor. Mas Ele não nega a si mesmo. Ele não nega a si mesmo. E infelizmente no mundo evangélico, no mundo gospel hoje em dia, a graça se transformou em desgraça. Aquilo que deveria ser algo para te proteger, aquilo que deveria ser algo para te capacitar a estar diante do Senhor, se tornou como se fosse um habeas corpus preventivo para você continuar pecando, segundo a mentalidade humana e mundana que está invadindo as igrejas. Como o Tiago fala, pastores, fontes sem águas, amantes de si mesmos. Infelizmente é o que mais tem acontecido nos últimos tempos. Mas graças a Deus, para a glória de Deus, Deus sempre levanta um remanescente. Deus sempre levanta um remanescente. Deus sempre levanta um remanescente para estar diante dele. E eu quero falar um pouco sobre paternidade nessa noite. Mas eu não quero pegar simplesmente o âmbito geral da paternidade, não quero trabalhar paternidade e paternalismo, mas eu quero tratar um pouco nessa noite algo demoníaco que chama-se espírito de orfandade. Porque muitas vezes para nós o órfão é aquela pessoa que não tem pai, que não tem mãe,
está aí sozinho pelo mundo, mas esse espírito de orfandade, ele opera muitas vezes até nos próprios filhos, impedindo que os próprios filhos muitas vezes recebam a herança que Deus tem preparada para eles. Porque o órfão, ele está sempre brigando pela herança. O órfão, ele está sempre querendo conquistar alguma coisa. O órfão sempre acha que ele é melhor do que o outro. O órfão, ele sempre acha que ele é merecedor. O órfão, ele sempre acha que o pai tem que fazer aquilo que ele quer porque ele quer. Porque se ele não fizer, ele faz pirraça e até abandona o pai. Isso nós vimos claramente em 2 Samuel capítulo 5, quando Absalão se levanta contra Davi. Ele era filho de Davi, ele era herdeiro do trono, mas há um tempo para todas as coisas. E o problema do órfão é que ele quer sempre que o pai pense segundo a cabeça dele, ao invés de honrar o pai. Mas o filho que é sucessor do pai não é o mais velho, mas aquele que honra o pai. Porque toda vez que o filho desonra o pai, é como se ele estivesse se excluindo da linha sucessória do trono. E por isso muitas vezes ele sai de baixo, Deus precisa tirá-lo debaixo da casa do pai, para passar por um processo de remissão. Todo princípio que você quebra hoje, esse princípio vai quebrar você amanhã. O primeiro travesti bíblico que existiu chama-se Jacó. Pastor, mas ele não vestiu de mulher, mas ele se travestiu de irmão. Primeira vez que ele se fantasiou de outra pessoa para enganar o seu pai, e ele vai, coloca a pele, a mãe ajuda. E muitas vezes essa questão de paternidade, paternalismo, de ser mãe espiritual, a mãe que ama o seu filho, irmãos, o pai que ama, Hebreus 12:4 fala que Deus, ele corrige todo aquele que recebe como filho e açoita. Alguém pode me mostrar como é um açoite aí? Dá nem para mostrar, não é verdade, irmãos? E açoita todo aquele que ele corrige todo o que recebe como filho, e açoita, ele corrige aquele que ama, e açoita todo aquele que ele recebe como filho. Mas Deus não é pai, ele é pai, por isso que ele corrige, por isso que ele açoita. E Rebeca, ela sempre passava a mão na cabeça de Jacó. Jacó sempre foi o preferido de Rebeca. E por culpa disso, ela teve que perder o relacionamento com o filho. Deus teve que tirar ele de perto dela para que pudesse tratar com Jacó. E vocês se lembram aonde Jacó fez um juramento com o pai? O que o pai falou com ele? Põe a mão aonde? Aonde? Debaixo da minha coxa. E aonde foi que o anjo tocou em Jacó? Na coxa. A partir daquele momento ele andava mancando. Então todo princípio que você quebra, esse princípio vai quebrar você amanhã. Eu quero que você entenda o seguinte: você é filho, você é amado, você é querido, você é desejado. João capítulo 1, versículo 12 fala: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso é um direito seu. Na versão corrigida diz: deu-lhes o poder, quer dizer, a capacitação para que você seja filho de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala que se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Tem alguém que nasceu de novo aqui? Então dá uma glória a Deus aí. Então o nosso espírito, ele foi recriado, irmãos. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, mas a nossa alma, onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos pensamentos, o nosso corpo, ele responde a estímulos. Então nós vamos ter que tratar com isso a cada dia.
Há uma expressão que eu amo do Martinho Lutero, que ele falou assim, que quando ele pecou, logo depois de ter sido batizado, ele falou, eu achei que esse infeliz do velho homem tinha morrido no dia do batismo, tinha sido sepultado no dia do batismo, mas a cada dia o velho homem tenta ressuscitar dentro de nós. Ou só eu que sou carnal aqui? Mais alguém participa disso do dia a dia? Então a maior dificuldade, irmãos, você nasceu de novo, seu espírito é recriado, o Espírito Santo habita dentro de você, a vida de Deus usou e a própria vida de Deus está dentro de você. Mas o nosso desafio a cada dia, sabe o que é? Aquilo que nós éramos anteriormente, nós não sermos mais. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 6 diz que você não foi comprado numa baciada, mas você foi comprado por bom preço. Você foi comprado por um preço justo. Você foi bem pago, você foi comprado por bom preço. Por isso nós precisamos andar de forma, Colossenses capítulo 3 fala, irmãos, eu peço que vocês andem da forma digna da vocação que fostes chamados. Não é de acordo mais com como eu penso, como eu acho que devo ser, como eu penso, como eu tenho que fazer. Não é mais o meu padrão. O meu padrão é Cristo. A minha régua de medida é Cristo. Por isso que Paulo declara, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então o nosso padrão, ele mudou. O problema é que a gente acha que, porque muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, e eu apontar o erro delas serve de aval para eu continuar fazendo as coisas erradas. Mas não. Chegar perto de vocês acham que eu estou bravo? Não estou bravo, não. Estou feliz, hein, gente? Não estou com fome também, não. Comi um lanchinho de tarde antes de vir para o culto. Aleluia? Aleluia? Você tem uma vocação em Cristo Jesus. Você tem um chamado em Cristo Jesus. Todo o evangelho ele é fundamentado em Jesus. Romanos 8, versículo 1 fala, nenhuma condenação há para quem, pastor? Para quem está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criação é. Mas se alguém está onde? Em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Colossenses 1,27, Cristo em vós é a esperança da manifestação da glória de Deus. 1 João 1, 8 e 9, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o evangelho todo está baseado em Jesus, não está baseado em nós. Então não tem o meu dom, o meu ministério, a minha igreja, o meu chamado. Não. Só pode restar Cristo em você, querido. Só Cristo em você. Porque é tudo dele, tudo por ele, e para ele são todas as coisas. E Deus, ele nos conhece muito bem. Então muitas vezes, irmãos, muitas vezes as pessoas falam assim, não, pastor, agora eu quero viver minha vida só para Deus, vou parar de trabalhar. Vai, irmão, vou parar de trabalhar e vou viver só para a obra. Que obra, meu irmão? Você não foi chamar para ir para a obra, você foi chamar para manifestar a glória. E para manifestar a glória, você não precisa ficar parado aqui na igreja. Aí chega alguém, bate na porta, aí você para, que eu estou orando. Porque não é aquilo que você consegue produzir, não é aquilo que você consegue fazer, é o quanto você consegue se esvaziar para que Ele te enche, é o quanto você consegue renunciar a si mesmo. Eu estava comentando numa mesa esses dias, eu estava falando, Paulo é uma pessoa que sempre me constrange, porque Paulo ele soube, para começo de conversa, ele foi discipulado por Jesus ao terceiro céu. Ele fala, não sabe se foi dentro do corpo ou fora do corpo. Em vários outros momentos ele fala que ele queria, 1 Coríntios capítulo 1, ele fala, olha, eu queria conversar com vocês como espirituais, mas não dá para conversar porque vocês são carnais.
Paulo não tinha nem com quem compartilhar as revelações que ele tinha. E eu acho que o escritor de Hebreus é Paulo, acho que ele não escreveu que era ele, para ele não ficar soberbo, para a pessoa não falar, nossa, Paulo escreveu isso. Mas para mim é Paulo que escreveu. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como uma pessoa ter tanta revelação no livro de Hebreus e não ter frutos no ministério. E Paulo, em vários momentos ele fala, o próprio escritor de Hebreus 6 fala assim, olha, eu estou falando com você sobre ressurreição dos mortos, imposição de mãos, outras coisas falaremos depois se Deus permitir. Então a pessoa não tinha com quem compartilhar as revelações que ele tinha. Mas esse mesmo Paulo que foi discipulado pelo próprio Jesus, esse mesmo Paulo que foi ao terceiro céu, esse mesmo Paulo que teve revelações de coisas tremendas, poderosas, é o mesmo Paulo que vira e fala assim, olha, eu pego o meu corpo, eu esmurro ele, eu reduzo ele à escravidão, para que eu que preguei a tantos, não perca a minha salvação, não seja rejeitado. Esse mesmo Paulo em Filipenses 3 em diante, ele fala, olha, não que eu já alcancei alguma coisa, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo. Eu não sei se você consegue entender, mas se você conseguir entender, me ajuda, pastor, por favor. Mas como que um cara que foi discipulado por Jesus ao terceiro céu consegue morrer apaixonado, declarando que eu possa conhecê-lo no poder da sua ressurreição? Como é que um cara consegue continuar apaixonado dessa forma? Como é que um cara consegue continuar apaixonado dessa forma? Como é que um Paulo, um cara desse, com tanta sabedoria, com tanto entendimento, em Atos 20, versículo 24, vira e fala assim, olha, eu nada tenho a minha vida como preciosa, contando que se cumpra o meu ministério com alegria. Vamos pensar um pouquinho da alegria do ministério de Paulo agora, irmãos. Ele teve um encontro com Jesus, caiu do cavalo. Eu vim para frente chorando, foi mais fácil, não foi, irmão Celso? Apesar que eu fui umas 50 vezes, mas foi mais fácil do que cair do cavalo. Ele encontrou Jesus, caiu do cavalo, depois ficou cego. Açoites 40 menos 1, 3, afogamentos 2, apedrejamento 1, que eu tenho certeza que ele morreu, Deus ressuscitou ele. Quando ele foi arrastado para fora da cidade depois do apedrejamento, ele já havia sido dado como morto. Eu tenho certeza que ele morreu. O diabo já estava dando glória a Deus, irmãos. O diabo já estava dando glória a Deus. O diabo estava, aleluia, graças a Deus. Aí de repente um demôniozinho correndo, desesperado, fala, Satanás, o que é, menino? Deixa a gente festejar aqui. Paulo está lá arrumando confusão de novo. Vocês não arrastaram essa praga para fora. Pá. Falei esses dias que você tem que ser o tipo de pessoa que na hora que você acorda de manhã o diabo se desespera e fala, ai meu Deus, lá vem ele de novo. Porque você foi chamado para isso, para destruir as obras do diabo. Sabe, não é a igreja que vai ficar aqui com medo. Ai, nós não podemos nem contar que o Luiz Hermínio vai vir, porque senão o diabo se levanta. Não pode nem contar que nós estamos com o tempo do lado, porque senão o diabo se levanta. É um espírito de olho gordo, de inveja nessa cidade. Olha, eles fazem uns trabalhos nas esquinas aí, que terrível. Irmãos, é a porta do inferno que não vai prevalecer contra a igreja. É a porta do inferno que não vai prevalecer contra a igreja. Então Satanás tem que ficar desesperado quando você acorda. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago fala que Satanás ele ruge como um leão. Mas fica tranquilo, irmãos. Ele ruge, ele faz barulho. Mas quando você chega perto dele, ele é um gatinho abandonado, maltrapilho. Desse tamanhozinho.
Mas quem ruge realmente é o leão da tribo de Judá. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra está em vós, e tendes vencido o maligno, porque o maior está em vós. 1 João 4,4 diz que o maior está em você. E 1 João 5,4 fala: e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mas a maior dificuldade nesses dias, irmãos, não é de nós conquistarmos. A gente começa a falar, eu comecei a falar sobre orfandade, ficou um silêncio fúnebre aqui. Agora eu comecei a falar em vitória, todo mundo, eita, porque todo mundo gosta disso, na verdade, é bom. Saber que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 1,3 fala: nós somos abençoados toda sorte de bênção. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o maligno. É verdade, isso é verdade. Como o pastor Celso falou, hoje você tem um pai, o pai cuida, o pai paga a conta. É verdade. Aleluia. Só que infelizmente, irmãos, Marcos 16,3 fala que há um pequeno fariseu dentro de cada um de nós, e um pouquinho de fermento ele leveda toda a massa. Então o problema não é a posição que Cristo nos colocou, é o quanto nós nos mantemos nessa posição. Me lembro do Ulisses falar uma vez sobre isso. Ulisses falando, ele deu um exemplo. Falou: irmãos, parar de vender melancia é fácil, difícil é tirar o vendedor de melancia de dentro de mim. Colocar uma Bíblia debaixo do braço. Você acha que sua família acredita que você virou crente porque você colocou uma Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja? Não. Eles acreditam que você virou crente quando você começa a amá-los como Cristo amou a igreja. Eles começam a ver que você mudou quando você começa a dar sua vida por eles. Eles veem que você aceitou Jesus, Jesus mudou a sua vida, quando você prefere sofrer o dano ao invés de ficar brigando. Eu me lembro do testemunho da pastora Carla, ela contando que o que mudou a vida dela não foi quando ela aceitou Jesus, mas foi depois de 28 anos de crente. Um dia ela estava em casa, numa discussão acalorada com a irmã dela. A irmã dela virou para ela e falou assim: se ser crente é ser o que você é, eu nunca vou querer ser crente na minha vida. Aí a partir daquele momento ela começou a olhar que tipo de crente que ela estava sendo. Porque é fácil, irmãos, é só colocar a Bíblia debaixo do braço. E muitas coisas hoje em dia as pessoas nem mudam, né? Antigamente ainda tinha os usos e costumes, e muita gente fala mal dos usos e costumes. Mas nessa tal liberdade que se tornou a libertinagem também, muitas vezes a gente está se expondo na vitrine e colocando à venda aquilo que devia estar sendo guardado. Mas o pastor Celso falou hoje: não existe uma lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, amém? Graças a Deus nós não estamos debaixo da lei mais. Aleluia. A graça é muito melhor, irmãos. É muito melhor. Porque você pode se achegar a Deus, você pode ser transformado de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Só que o padrão da graça é maior do que a lei, irmão. O padrão da graça é maior do que a lei. Porque na lei você só adulterava quando você tinha uma relação sexual. Na graça, só de você olhar, você já pecou. Então por que Deus nos aceita como filhos? Por isso que 1 João capítulo 3 fala: olha com grande amor o Pai nos amou ao ponto de sermos feitos filhos de Deus. Mas Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que mesmo ele sendo filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele tomou a forma de servo
que no original quer dizer escravo, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Mas quando fala que Jesus não usurpou ser igual a Deus, o que está falando, irmãos? Mas antes ele tomou a forma de servo e se esvaziou de si mesmo. O que está falando? Se eu quero me assentar no trono, mas se eu não quero me esvaziar de mim mesmo e me colocar numa posição de submissão, de obediência, eu estou usurpando. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que está falando. Antes ele não usurpou, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou e tomou forma de servo. Em Mateus 19, versículo 16, não precisa abrir, conta a história do jovem rico. É isso que eu quero que você entenda na graça. A graça, irmãos, tem muita coisa que, vou falar para você que 90% você vai abrir mão de coisas que são permitidas para você. Mas aquele velho homem precisa morrer. Aquele jeitinho brasileiro. Porque a nossa natureza humana, a nossa mente, a mente ela sempre trabalha procurando, para que você entenda um pouco como a mente é uma bênção, bem usada, mas a mente é algo terrível. Meu pai morreu por causa da mente dele. Meu pai fez uma cirurgia, eles descobriram uma úlcera no duodeno, era um lugar de difícil acesso para operar, e durante a semana foi dando transfusão de sangue para ele recebendo sangue. Só que você coloca sangue no organismo, ele só reconhece aquele sangue 48 horas depois. E enquanto isso, a mente estava falando, vamos produzir sangue, porque nós estamos sem sangue, nós estamos precisando de sangue. E aí, durante a cirurgia, precisou demais. Resumindo, ele morreu de múltipla hemorragia, saiu sangue por todo o corpo dele, porque a mente trabalhava daquela forma. Para que você entenda melhor ainda, por que é tão difícil emagrecer? Emagrecer é fácil, né? Mas manter-se magro que é difícil, porque você começa a fazer um regime, a sua mente manda um comando para o seu corpo. Ela fala, vamos economizar energia que ele está comendo pouco. A sua mente ela só muda depois de 6 meses. Você precisa ficar 6. Se você perder 5 quilos hoje, você tem que manter 6 meses aquele peso, para daqui a 6 meses a sua mente vai entender que você tem aquele peso agora. Aí ela vai parar de trabalhar contra você. E a nossa mente ela foi treinada desde que nós nascemos. Você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que conseguir, você tem que se virar. Tem que dar um jeitinho. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que a renovação da mente, a metanoia, quando a gente fala de renovação da mente, não é somente de ler a Bíblia, mas é de assimilar, de pegar a Bíblia, de transformar as nossas atitudes. Sabe um texto que mexia muito comigo, pastor Celso, era Efésios 4, a partir do 28 e 29, que pega o cara e fala com ele assim, olha, aquele que furtava, não furte mais. Aí você tem aqui, todo mundo vai, tá certo, pastor. Quem concorda com isso? Levanta a mão. Concorda? Aquele que furtava, não furte mais. Glória a Deus, amém? Amém? Tá bom aí? Tá bom ou não tá? Mas na graça é diferente, pastor Celso. Sabe como é que continua o versículo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Isso, tá certo. Se ele quer alguma coisa, tem que trabalhar e comprar, não é isso? Todo mundo concorda com isso? Concorda? Mas não é isso que fala a Bíblia.
Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para ajudar os necessitados. Resumindo, a sua vida não é mais sua. A sua vida não é mais sua. A sua vida não é mais sua. Mas a sua vida, desde quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida faz parte de um propósito de Deus aqui na terra. Não dá para viver mais para você. Não dá para buscar mais aquilo que você gosta. Não dá mais para fazer as coisas buscando o seu próprio interesse. O padrão é outro hoje. O nível é mais alto. Quando Jacó, em Gênesis 28, o Senhor, ele tem um sonho e vê uma escada subindo e descendo, e os anjos subindo e descendo. Deus estava falando com ele: Jacó, eu vou te abençoar, cara. Eu vou te prosperar. Mas sai desse nível humano aí embaixo. Sobe mais alto. Eleva o nível do seu pensamento. Eleva o nível da sua mente. Porque caráter, irmão, caráter não é aquilo que a gente faz quando as pessoas estão vendo. Mas caráter é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. E manipular as pessoas é fácil, irmão. Tentaram manipular até Jesus. E vocês se lembram bem dessa história, está em Mateus, capítulo 19, versículo 16. O jovem mancebo, ele já chega manipulando Jesus. Ele já chega aqui: ó paizão Celso, ó bom mestre, que bom estar aqui nesse lugar. Aí Jesus fala para ele: bom, eu? Você está me chamando de bom, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa: Jesus é bom? Deus é bom? Mas por que Jesus não deixou ele chamar ele de bom mestre naquele momento? Primeiro, porque ele fez aquilo com interesse. E Deus não trabalha com interesse. Deus trabalha com corações quebrantados. Deus trabalha com corações arrependidos. Então tudo aquilo que você faz com interesse, você está dando lugar para o espírito de Jezabel atuar através de você. Às vezes os seus planos podem até ser bons, às vezes os seus sonhos podem ser bons. Eu já vi muitos ministros de adoração que começam com o coração puro querendo adorar a Deus, mas daqui a pouco começam a manipular, começam a querer operar de forma que começa a querer mostrar para os outros o que são. E isso dá a porta para um espírito de Jezabel se manifestar. Às vezes Deus usa uma pessoa um dia, numa profecia, no outro dia ele já está colocando no Facebook: profeta fulano de tal. Mas isso é só em Minas que acontece, aqui não acontece isso. Às vezes a pessoa faz um curso de 1 mês e meio de correspondência de teologia, coloca lá: ministério fulano de tal. Sabe uma forma de você colocar um crivo sobre isso? É quando você tiver vontade de aparecer, se esconda. E quando você quiser aparecer, se esconda. E quando você quiser se esconder, apareça. E aí aquele jovem gira para Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para seguir-te? Jesus vira para ele e fala: cara, você está me chamando de bom. Primeiro que Jesus falou, não deixou ele chamar de bom, porque ele estava usando aquilo para poder manipular Jesus. E Satanás, ele trabalha dessa forma. Isso aconteceu com Paulo também, quando ele passou. Aquela mulher que estava com espírito de adivinhação, vira e fala assim: olha, esses são homens cheios do Espírito Santo que vieram trazer boas novas. Era verdade ou era verdade? Era verdade ou não era? Era. Mas o que Paulo fala? Arreda-te daqui, Satanás. Ela fica endemoniada e cai no chão naquele momento. Porque Satanás sempre ele coloca uma verdade no meio da mentira. Ele sempre distorce aquilo que Deus está falando. E o segundo motivo pelo qual Jesus não deixou ele chamar ele de bom é porque Jesus não tinha terminado o ministério dele ainda.
Por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e confia na força do seu braço. Você só pode falar que você foi bom quando você morrer, irmão. Quando você não morrer, enquanto não acabou. Nunca fale que ninguém é bom, nunca fale que ninguém é ruim, até que tenha terminado. Quando a pessoa morreu, pelos frutos se conhece a árvore, mas até morrer. Então Jesus não tinha terminado o ministério dele ainda. Aí ele falou, tá bom, mas você quer me seguir? Faz o seguinte, vai lá, se apresenta aos sacerdotes e cumpre a lei, cumpre os 5 mandamentos. Só que você sabe que dos 10 mandamentos, 5 mandamentos faz menção de seu relacionamento. Por isso que a cruz é assim e assim. Porque assim ela diz, faz menção do seu relacionamento com Deus, e assim ela faz menção do nosso relacionamento uns com os outros. E aí ele falou, cumpre as leis e os mandamentos. Ele falou assim, mas amado mestre, dá uma tarefa mais difícil aí. Isso eu já cumpro desde quando eu nasci, eu cumpro isso. Está muito fácil isso que você está dando. Está muito fácil, ficou fácil. Aí, mas por que quando ele vai citar os mandamentos, ele fala só usa em relação a Deus? Ele não fala em relação ao próximo. Porque ele era rico e recebeu aquela riqueza de forma indevida. Mas aí Jesus vira para ele e fala com ele: Celso falou nessa noite, Deus não precisa de dinheiro. Quando fala que Deus não precisa do dinheiro, quer dizer o seguinte: Deus, quando ele tem um propósito, ele vai prover os recursos. Você pode ser abençoado por fazer parte daquilo que Deus está fazendo hoje. Mas Ageu 2:8 fala que ele é o dono do ouro e o dono da prata. Aleluia. Ele é dono do ouro e dono da prata. Mas os recursos dele aqui na terra estão na sua mão. Mas aí Jesus vira para ele e fala o quê? Então tá bom, fechou. Já que você já cumpre os mandamentos, então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Agora me explica uma coisa, pastor William. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito que eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Estava escrito, irmãos? Estava? Não. Deus nunca exigiu vender tudo que tem e dar aos pobres. Deus nunca exigiu. Mas Deus, ele não trabalha com o exterior. Por isso que a religião muitas vezes ele quer que você ande de gravata, quer que você põe um terno. Mas Deus, ele olha para você, ele vê o seu coração. E a única coisa que Deus pede para a gente é: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. E o coração dele estava onde? Nas riquezas. Diz que ele foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Mas ele não foi embora triste porque ele era rico. Ele foi embora triste porque ele amou mais a riqueza do que o Senhor. Aquela palavra é tão interessante que a gente não fala nem o nome, só fala com um jovem mancebo. Eu fico pensando, os discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, tem um livro na Bíblia, talvez ele poderia ter 1, 2, até 3 livros escritos na Bíblia, né? Quantos milagres ele deixou de experimentar, quantas coisas ele deixou de ver. Por quê? Porque alguma coisa antiga da natureza dele impediu ele de entrar no novo de Deus. Eu vou repetir isso para que você entenda. Ele deixou de viver coisas maravilhosas, coisas tremendas que Deus tinha diante dele, porque ele não quis abrir mão da natureza antiga dele. Por isso que mesmo Deus te tendo como filho, mesmo Deus tendo sempre uma mesa pronta para você, muitas vezes as pessoas dentro da igreja continuam como órfãos, continuam querendo ser Deus ao invés de servir a Deus, querendo aparecer ao invés de se esconder para que a glória dele se manifeste.
querendo ser reconhecido, sendo que o lugar de ser reconhecido é no ML, irmãos. O único lugar de ser reconhecido é no ML, irmãos, não é na igreja. Não é na igreja, não é no ministério. Como nós precisamos fluir nisso, irmãos. Como nós precisamos entender isso, irmãos. Você tem um pai que te ama, você tem um pai que cuida de você. Mas Ele não vai abençoar qualquer coisa, Ele não vai se mover em qualquer coisa, Ele não vai proteger qualquer coisa. Não adianta você virar e falar: Satanás, eu te repreendo, em nome do pastor Celso, da igreja do Ministério Resposta, ao qual eu tenho minha carteirinha de membro número 007. Eu vou olhar para você e falar: o Celso eu conheço, Ministério Resposta eu conheço, mas você taca-lhe pau, Marco Velho. Deus, o Senhor me abandonou, você não está vendo? O diabo se levantando contra mim. O diabo rasgou até minha roupa. Deus, onde você está, Deus? Na sua palavra, sua promessa, o Senhor nunca me abandonaria. Deus não quebra os princípios da palavra. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esses dias eu estava pregando numa igreja, eu falei: eu acho interessante que a gente está no lugar que a gente está, irmãos, a gente não caiu de paraquedas nele. Eu sempre falo: meu primeiro ministério foi ser filho de pastor, e eu fui o pior deles, é o mais difícil. Mas eu já fui faxineiro, já fui diácono, já fui tesoureiro, já fui líder de jovens, já fui líder da Convenção Batista Nacional de Adolescentes, já fui líder de jovens, da mocidade, do confrade, já fui líder de tanta coisa. Fui tesoureiro, fui tanta coisa, já fui evangelista, já fui tudo nessa vida. E a gente entende que há um caminho para você trilhar. Há um caminho que você precisa andar. Sabe, não tem como viver as bênçãos de Deus. Paulo fala isso, Paulo fala: eu preciso me identificar com Ele na sua morte, para que a sua vida se manifeste em mim. Então Jesus não morreu na cruz para você continuar pecando. Não, Jesus morreu na cruz para... Ele falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci, cara. Então você não precisa ter medo da cruz mais, você não precisa ter medo de morrer mais. Mas o grão de trigo, ele só produz frutos se ele morrer. Você só vai frutificar quando você morrer. Enquanto a soberba for maior, enquanto o orgulho for maior, enquanto a vaidade for maior do que o amor, a paixão por Deus na sua vida, você vai viver frustrado. Você vai continuar construindo castelinhos de areia, daqui a pouco vem a onda um pouquinho maior e destrói tudo, cara. Independente do tempo, você pode ter 20, 30, 50, 100 anos de igreja. A questão é sobre o que você está construindo. É sobre o que você está construindo. Qual que é o fundamento que você está estabelecendo? Qual que é o fundamento? Qual que é o alicerce? Sabe, o falso é muito parecido com o verdadeiro, irmãos. E muitas vezes nós enganamos a nós mesmos. Como aquele jovem rico, pensa bem. Ele chegou ao ponto de ir em Jesus, cara, não é qualquer um não, Jesus. E a ousadia de falar: eu cumpro os mandamentos. Sabe, o pior engano, por isso que Paulo fala que nós não devemos ter um conceito elevado de nós mesmos. O maior engano quando nós queremos enganar nós mesmos.
Sabe, eu fui pastor de igreja local há muito tempo. E sabe por que a minha igreja não crescia muito? Porque a maioria das pessoas nunca chegaram na minha igreja: olha, pastor, eu estou vindo aqui porque eu sou pecador, estou vindo aqui porque eu preciso de Jesus, eu estou vindo aqui porque eu preciso de uma transformação na minha vida. Mas as pessoas sempre chegam reclamando da outra igreja. A pessoa sempre chega reclamando do outro pastor. A pessoa sempre chega pondo a culpa na outra pessoa. Mas se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Até o mundo, irmãos. Até o mundo, irmãos. Não adianta você sair do mundo se o mundo não sair de dentro de você. Alguns, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomar forma de um, mas transformai vós. Eu vou mudar de igreja porque lá, agora o ministério resposta é a resposta. Não, transformai vós. Nem Deus pode mudar você se você não quiser mudar. Deus só vai conseguir mudar você naquilo que você deixar Deus mudar você. Transformar vós pela renovação da vossa mente. Você precisa encarar de frente, você precisa parar para o espelho. Tem hora que eu me olho no espelho e falo: ô Jacozinho, quando você vai mudar, Jacó? Quando você vai aprender a confiar em Deus, Jacozinho? Tem hora que eu olho no espelho e eu falo: Jonas, Jonas, para de querer fugir dos planos de Deus para sua vida, Jonas. É mais difícil, é pior, mas se Deus está te mandando para lá, é para lá que você tem que ir. Quantas vezes eu preciso olhar para mim mesmo e falar assim: cara, vai se esconder, Júnior. Vai se esconder, Júnior. Vai se esconder, Júnior. Você precisa se esconder, você precisa se guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Onipotente, descansará. E direi: tu és o meu Deus e Rei meu. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Transformai-vos. A questão é: Deus é a sua ferramenta ou Ele é seu patrão? Porque muitas vezes as pessoas querem usar Deus como uma ferramenta para cumprir os planos dela, os propósitos dela. E muitas vezes os propósitos são os propósitos de Deus realmente para a vida dela. Eu sempre falo que eu ministro muito sobre o Espírito Santo, muito sobre o sobrenatural. Eu dei aula em
seminários, vários lugares. O que mais me assusta é uma pessoa manipulando a manifestação do Espírito. Pensa bem, Jesus te deu o Espírito Santo. Não é porque você merece, Ele te deu porque você precisa dele. Ele sabia que sem Ele você não vai conseguir fazer nada. O Espírito Santo está aqui na terra. O Espírito Santo vem morar dentro de você para te capacitar a toda boa obra. Em vez da pessoa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, o que ela faz? Ela manipula a manifestação do Espírito Santo para os outros verem que ela está cheia do Espírito Santo. Não dá para entender. Deus tem algo genuíno para você. Deus tem algo puro para você. Tudo aquilo que você alimenta, irmão, você vai ter que sustentar depois. Porque quando você vive uma mentira, por isso que a Bíblia fala que o inimigo a ser vencido é a morte. Mas Jesus já venceu a morte. Tanto que somente falou: a morte aonde está a sua vitória, a morte onde está o seu aguilhão, não é verdade? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus tomou a chave do inferno. Amém. Aleluia. Mas por que eu imagino? Isso é eu, tá, irmãos? Julguem a minha teologia, julguem a minha palavra, os profetas estão aqui. Mas isso sou eu. Eu acredito que o último inimigo a ser vencido é por causa de uma experiência de um amigo meu. Durante a minha mocidade tinha um ministro de adoração maravilhoso, ele chamava-se André. E ele caminhei com ele durante quase 7 anos, de meus 14 até meus 19 anos. Ele me acompanhou em várias cruzadas pelo Brasil, Argentina, vários lugares. Ele ministrava adoração, eu ministrava a palavra. E quando ele fez, aí os pais deles, como ele era 3 anos mais velho que eu, ele falou: Juninho, não dá para eu andar com você mais, cara. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: cara, meus pais estão achando ruim que eu não estou trabalhando, e eu preciso ajudar em casa, e eu vou ter que parar de viajar com você para poder arrumar um emprego, cara, para poder ajudar a cuidar lá de casa. Eu falei: cara, pai, infelizmente eu não tenho como te sustentar, cara. Vai para lá então, vai cuidar. E aí ele foi trabalhar numa empresa na época, chamava Mesbla. E aí naquela época ele foi para lá e entrou num setor que só tinha mulheres. E ele foi se envolvendo com aquele ambiente, e ele tinha um problema grave de asma. E no final não foi confirmado, mas dizem que ele contraiu AIDS numa dessas saídas lá. Eu sempre falo que o pecado, irmãos, ele vai sempre te custar mais caro do que o preço que você quer pagar. Ele vai durar mais tempo do que você imagine, e vai ser mais difícil ser livre dele do que você imagina. Então nunca brinque com o pecado. E eu estava viajando, eu estava ministrando uma conferência na época em Salvador, isso foi em 88. Eles me ligaram, o apóstolo me ligou e falou: Júnior, nós estamos precisando das suas orações. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: olha, André está ruim no hospital e parece que ele não passa dessa noite. A situação dele está muito crítica, vamos orar. Então eu falei: tá, vamos orar. E sabe como é que esse André morreu? Morreu agarrado com a enfermeira, falando com ela: me ajuda a crer em Deus, me ajuda a crer em Deus, me ajuda a crer em Deus. Sabe, as experiências do passado, irmãos, elas não vão te sustentar hoje. Tem um maná para cada dia. Eu creio que Deus tinha perdoado ele, com certeza Deus tinha perdoado ele, porque eu creio, mas a questão é ele acreditar que ele abandonado, aquilo que ele abandonou depois de ter vivido tantas coisas caminhando comigo, anos viajando comigo, ele mesmo não conseguia se perdoar. E ele morreu agarrado na enfermeira, pedindo: pelo amor de Deus, me ajude a crer em Deus, me ajude a crer em Deus.
sobre o que você está edificando a sua vida, sobre o que você está fundamentando a sua vida. Sobre as suas riquezas, sobre os seus interesses próprios, sobre a sua aparência. O que você está fundamentando, irmãos? Qual é a herança que você está deixando para o seu filho? Qual a herança que você está deixando para as pessoas? Quando as pessoas encontram com você, quem que ela vê? Quem que elas veem? Sabe, nós vivemos em um tempo que um dia eu vi um pastor na mesma coisa. Não, pastor, não liga não, porque eu sou fleumático mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso. E Deus gosta de mim assim, porque Ele me fez assim. Eu falei, Deus até amou o Senhor e gostou do Senhor quando Ele fez o Senhor assim. Só que Ele colocou o Espírito Santo dentro do Senhor, Ele deu o seu domínio próprio. Ele te deu mansidão. Então o que precisa governar a sua vida é o Espírito Santo que está dentro de você e não você mesmo. Sabe, nós precisamos, o nome dessa igreja, irmãos, eu não sei qual foi a ideia dos céus quando colocou o nome, mas esse nome resposta, é que nós precisamos dar uma resposta ao Senhor daquilo que Ele está falando nesses dias. Quando fala dar uma resposta, não está falando de dinheiro, mas talvez para você está falando de dinheiro, sim. Porque quando o dinheiro acabar, você vai continuar amando a Deus. Quando a vida boa acabar, você vai continuar amando. Essa que é a questão. Você está fundamentado em quê? Em que você está fundamentado? Em que você está estruturado? Por que as pessoas geralmente apedrejam umas às outras quando as outras erram? Porque elas estão fundamentadas num relacionamento que é interessante para elas. Não é verdade? Quem que você ama mais? Quem te corrige? Ou quem sempre te elogia? Alguns estão olhando para mim assim, para que eu vim cá ver esse cara hoje? Se você veio me ver, você está muito decepcionado mesmo. Mas se você veio e ver Jesus, você encontrou o cara certo, no dia certo, na hora certa. Você encontrou o cara que vai mudar a sua vida. Você vai encontrar o cara que vai mudar a sua história. Você encontrou o cara que está trazendo um alinhamento sobre você, sobre a sua casa. Por isso que Ele tem prazer. Como eu falei no começo, a expectativa de Deus é de pessoas como Zaqueu. O Bola era pequenininho, cheio de problema, todo errado, todo cheio de tumulto. Ele ouviu falar de Jesus. Podia ter dado um monte de desculpa. Mas aqui vocês não dão desculpa para nada. Só em Minas que o pessoal dá um monte de desculpa para um monte de coisa, né? Sempre tem uma desculpa para alguma coisa, né? Olha, pastor, hoje eu não fiz isso. O pastor deu esse problema porque... mas porque... Você sabe, né? Mas é só em Minas. Não vou pular essa parte, que aqui não tem esses problemas. Aqui ninguém fica dando desculpa. Aqui todo mundo dá uma resposta para aquilo que o Espírito Santo está falando. Aqui todo mundo corresponde com o Espírito Santo. E aí Zaqueu vai... Podia falar, tem muita gente, está difícil. Deixa eu te falar, o evangelho é difícil, sim. O evangelho é para gente valente, é para gente corajosa. Porque derrubar gigante é fácil, irmão. Difícil é matar o Golias dentro da gente. Vocês acham que eu sou grande? Tem que ver o velho Júnior que está aqui dentro. Oh, feliz. Aí tinha uma multidão. Ele podia falar, eu sou pequeno. Eu não consigo ver. Está longe. Não. Ele falou, poxa, se eu for por aqui eu não vou conseguir. Já sei. Vou correr por fora. Vou subir naquela árvore lá e vou ficar lá em cima daquela árvore. Para os religiosos,
para os órfãos, para o espírito de orfandade, viraram e falaram: como que Jesus vai na casa de um pecador desse? Mas Jesus não foi na casa de um pecador. Jesus foi atrás de alguém que estava com fome e sede de justiça. Jesus foi para trás de alguém que estava querendo mudança. Jesus foi para trás de uma pessoa que estava cansada de procurar esperança, de procurar mudança em algum lugar. E ele vira para ele e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Por que Jesus mandou ele descer depressa, irmão? Você já pensou nisso? Porque tem coisa que não dá para esperar, meu irmão. Existem coisas que se você deixar para amanhã, você não vai conseguir mudar. Você precisa se posicionar agora. Eu creio no avivamento, sabe? O que nós vamos viver dias, Celso? Nós vamos ver isso acontecendo, principalmente aqui no Paraná. Nós vamos viver dias que nós vamos começar a pregar o Evangelho, e as pessoas vão começar a vir aqui para frente, se ajoelhar aqui na frente. Porque as pessoas vão ficar esperando: vem aqui para frente, irmão, para eu orar por você. Não. As pessoas vão entender e vão correr para frente. Eu quero isso, eu preciso isso. Eu profetizo isso sobre essa nação em nome de Jesus. Uma nuvem de arrependimento, uma nuvem de convencimento, uma nuvem de santidade, uma nuvem de entendimento, Senhor. Sim, em nome de Jesus. Profetizo isso sobre o Brasil, Senhor. Lava essa nação com teu sangue, Senhor. Traz consciência de pecado, traz arrependimento profundo, Senhor. Traz quebrantamento de espírito, traz humildade, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. Tudo aquilo que é de nós mesmo, tira de nós, Senhor. A oração que eu mais faço é essa, irmãos, porque eu me conheço bem. Todo dia eu acordo e falo: Senhor, tira de mim tudo aquilo que é do Júnior, tudo que é de mim mesmo, Senhor. O Espírito Santo me capacita, me guia. Cada pessoa que eu for encontrar, cada palavra que eu for dar. Às vezes as pessoas vão falar assim: pastor, o senhor nem encostou, a pessoa caiu. Eu sempre oro isso todo dia, falo: Senhor, que eu não precisa nem encostar nas pessoas, mas cada pessoa que eu for encostar, que seja o Senhor encostando. Cada uma que eu for tocar, que seja o Senhor tocando. Cada pessoa que precisa de cura, seja o Senhor curando. Oh, Jesus. É fácil demais brigar com Satanás, é fácil expulsar demônio, irmãos. Só que nós vamos nos arrepender de nós mesmos. Nós precisamos mudar nós mesmos. Nós precisamos encarar de frente aquilo, porque Deus só vai tratar na nossa vida aquilo que nós deixarmos, irmãos. Isaías, quando ele tem uma revelação da glória de Deus, ele fala: ai de mim, tem lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. A palavra diz que imediatamente um anjo veio com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías. Mas com certeza Isaías tinha outra área de pecado, mas porque o anjo tocou só nos lábios? Que foi a única área que ele deixou tocar. Deixa Deus tocar em você nessa noite. Sabe quando começou o avivamento aqui no Brasil, Celso? Na Lagoinha, em 2011. Em 2015 começou um avivamento na Argentina através do Cláudio Freison. Em 2016, o avivamento, a nuvem se moveu da Lagoinha. Eles colhem fruto daquele avivamento até hoje. Mas em 2016 a nuvem foi embora. E em 2019, quanto que eu fui, Grécia, com Paulo para a Argentina a primeira vez? 2015, não foi? Foi 15? Quando Deus faz umas coisas loucas, irmãos. Deus, quando Ele quer te levar num lugar, Ele leva. Paulo Silva me liga. Como é que chama aquele ministério lá dos Estados Unidos? Aquele muito famoso, gente, que fazia. Há um famoso lá. Aí o Paulo me falou: pastor Júnior, tem um americano, líder do ministério tal. Um dos maiores ministérios dos Estados Unidos de adoração. Ele está indo para a Argentina e ele quer que a gente vá com ele. Eu falei: hã? Deus tem os caminhos dele, irmão.
Quando Ele quer te levar num lugar, Ele te leva. Você não precisa forçar a entrada. Deus tem sempre uma porta aberta diante de você. Não fica querendo entrar na porta do outro, não fica espremendo para entrar na porta do outro. Deus tem uma porta pronta para você. E aí nós fomos para lá, e aí eu me lembro que quando nós sentamos na mesa, era a única forma de a gente conseguir sentar na mesa com coisa, foi através desse americano. E eu conversando com ele, e algo me tocou, irmãos. Ele já é velhinho, Claudio Freisdon. Ele começa a pregar 9, 10 horas da noite. Ele para de pregar 1h da manhã. E durante o louvor, o tempo todo aquele velhinho pulando. Eu falei, gente, esse velhinho é um Highlander, só pode. Onde que ele tira tanta energia aí, pulando, adorando? Eles têm uma estrutura hoje fenomenal. Tem escolas, tem faculdade, tem tudo. E aí chegou no último dia, ele pegou a mão da esposa dele assim, viraram na frente do púlpito assim e falaram assim: irmãos, nós temos uma promessa de Deus que o Senhor vai nos dar uma experiência nova nessa conferência, chama Breakthrough. Breakthrough quer dizer rompimento, é como se fosse o pintinho saindo para fora do ovo, como se fosse a borboleta saindo do casulo. Então você está aqui nessa noite porque Deus quer fazer um rompimento na sua vida. Até de você romper com o velho e deixar fluir o novo de Deus, fluir aquilo que Deus tem de novo para você. E aí ele virou, no meio de mais de 10 mil pessoas, ele virou e falou assim: Senhor, se o Senhor quer fazer algo novo no nosso meio, nós queremos receber algo novo que o Senhor quer fazer. Mas eu quero falar para o Senhor uma coisa. Se essa estrutura, irmãos, nem na Europa eu vi igreja como a dele. Só os painéis de LED, câmera para todo lado, os fones para todos os conferencistas, todo mundo recebendo a mesma língua, na sua própria língua. Uma estrutura fenomenal. Ele de mão dada com a esposa dele, ele falou assim: Senhor, se essa estrutura está impedindo que o Senhor faça algo novo nas nossas vidas, acaba com tudo, Senhor. Acaba com tudo, Senhor. Mas faz algo novo em nós. É esses homens que Deus ama, irmãos, que não estão presos à estrutura, que não estão presos a diploma, que não estão presos a posições. Eles só querem a presença de Deus. E aí depois, quando eu sentei com ele na mesa, ele virou e falou assim: pastor, quando diminuiu o avivamento no Brasil, eles viraram para a gente e falaram assim: ah não, no Brasil teve uma chama também, a nuvem aqui vai embora também. Ele virou e falou assim: eu tenho vivido esse avivamento cada dia da minha vida. Cada dia eu tenho falado com o Senhor: Senhor, não deixa que nada impeça. Nada impeça, Senhor, que a tua glória vá embora desse lugar. Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, Jesus não precisou manipular ele, Jesus não precisou pregar para ele. Eu não preciso revelar para você, porque Deus não trabalha assim, irmãos. Olha, Deus está me revelando que você está traindo sua esposa. É o diabo que faz isso. Olha, Deus está me revelando que você está na prostituição. Quem revela isso é o diabo. Deus revela os sonhos, os planos que Ele tem para a sua vida. E Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você mude de estação. Mas isso tem que partir de você. Se você não quiser mudar, eu falo que o pior pecado que existe é o da soberba. Sabe por quê? Porque o soberbo sempre acha que está tudo bem. O soberbo acha que está tudo normal. E por isso ele nunca se arrepende. Mas Jesus entrou naquela casa simplesmente para comer. Mas Zaqueu não perdeu aquela oportunidade. Zaqueu falou: cara, esse cara está aqui. Esse cara está aqui, cara. O cara está aqui em casa. O próprio Jesus está na minha casa. Acho que ele virou para a mulher e falou: meu bem, ele está aqui. Ele está aqui. E ela: tá, mas e aí? E aí? Nós vamos dar comida para ele? Eu acho que ele não veio buscar comida, amor. Amor, eu acho que ele não veio atrás de comida.
Tem tanto lugar que ele pode parar para comer, meu bem. Tem tanto lugar. Eu acho que ele não veio aqui atrás de comida não, meu bem. Eu acho que ele veio aqui para mudar o meu coração. Eu acho que ele veio aqui foi para mudar a minha vida, Senhor. Ela, você tem certeza? É isso que você quer? Eu não tenho certeza, mas eu quero ele. Eu quero continuar com ele na mesa. Eu quero continuar nesse ambiente. Aí ele começou a pegar o dinheiro, começou a distribuir aos pobres. E ele vira para Jesus e fala para Jesus. Jesus não pediu. O jovem rico, Jesus pediu, ele não deu. Zaqueu, ele não precisou pedir. Falou: olha, Senhor, eu vou dar a parte da minha riqueza aos pobres. E se tem alguém que eu prejudiquei, eu vou dar o dobro. Se tem alguma coisa que você quer oferecer para Jesus nessa noite, essa é a hora. Não há outro lugar onde eu queira estar.